Eu vou falar aqui hoje sobre inversores de frequência, tá? E vou pegar esse material vindo da Escola Politécnica da USP, ok? Muito bem, pessoal. O que é um inversor de frequência? Um inversor de frequência, ele é o quê? Ele é um equipamento que ele tem a finalidade de converter pulsos elétricos de tensão CC em tensão CA e depois novamente em CC, dependendo daquilo que você for trabalhar. Como ele é mais utilizado dentro da indústria? Principalmente na questão de controle de velocidade de motores de corrente contínua, ok? Mas de corrente alternada também, mas principalmente na questão de modular o sinal a fim de controlar a velocidade. Os conversores, aqui nós temos a parte de CC para CA. Também são chamados de inversores, mas também são conhecidos como autocomutadores. Esses são inversores de tipo monofásico de meia ponte. E o que acontece? Eles modulam a largura de pulso, apresentam espectro de tensão de saída e ocorre filtragem da tensão e da corrente através dos indutores e dos capacitores que lá apresentam internamente, ok? Pois muito bem. Tipos de inversores de frequência. Eu tenho o tipo de tensão monofásica. O que acontece? Se eu tenho aqui um circuito com duas tensões e que eu tenho duas chaves S1 e S2, a cada abertura ou fechamento de uma delas, eu tenho uma definição de dois níveis de tensão. Ou seja, quando a tensão se fecha, ela está em nível 0. Quando ela abre, está o quê? Em nível 1. Mas, quando desliga, volta ao patamar de novo. A mesma coisa com o quê? Com essa chave S2 quando ela se abre, quando ela se fecha. O que acontece? O inversor de frequência, ele vai modular os sinais de entrada e de saída, principalmente pela questão de que eu tenho que aproximar ao máximo possível da minha onda senoidal. E é por isso que, dentro de inversores de frequência, utiliza-se também a questão de ou não de amplificar a tensão ou não, dependendo daquilo com que você quer trabalhar, ok? Pois muito bem. O que acontece? Eu tenho um inversor de frequência de meia ponte. Esse inversor de meia ponte, a sua operação nada mais é do que simplesmente controlar a tensão que vai para a saída. Lembrando que a tensão, neste caso, ela faz o quê? Ela pode ajudar ou não na questão do controle de velocidade se estiver ligada a um motor. Quando ela está ligada, eu tenho que a minha tensão em C, tensão de saída, vai ser igual à minha tensão de entrada. Mas quando está desligada, essa tensão muda o seu patamar. Ou seja, tudo isso, a finalidade é fazer com que este sinal esteja o quê? Se aproximando ao máximo possível da minha senoide. As fontes de tensão e implementação de chaves. É por isso que nós utilizamos chaves como transistor bipolar, GTO, o MOSFET e o GBT. Por quê? Porque dentro da corrente elétrica, eu tenho os chamados harmônicos. Harmônicos, que são as variações com que a corrente elétrica passa devido à sua variação da sua frequência. Eu utilizo a implementação dessas chaves principalmente no que? Para mim,
ter a menor taxa de perda possível de o quê? Corrente e, consequentemente, de campo elétrico e de campo magnético. Lembrando que o campo magnético ele reforça na questão do torque da máquina, ok? É o campo magnético dentro do estator, dentro do rotor do motor, que faz o quê? Que ajuda na questão do aumento e diminuição de torque. Beleza. Se eu tenho um sinal em onda quadrada de meia onda, como está aqui se referido, que é o de azul, eu tenho que aproximar ao máximo possível da minha senoide, que é o meu que é em vermelho. E é por isso que nós utilizamos a técnica de operação com modulação de largura de pulso, o PWM. O que isso significa? Eu tenho que fazer com que a minha onda projetada tenha o valor mais próximo possível da minha senoide. E tudo isso vai depender do meu valor de pico, da minha frequência em referência, da minha tensão em referência. Lembrando que esse valor de pico é a minha tensão que eu tenho multiplicado pela raiz quadrada de 2. Neste caso, eu tenho uma comparação. Quando é a largura em onda quadrada e quando ela é o quê? Triangular. Perceba que no ponto de 500, o espaçamento, a amplitude dessa onda aqui, no caso, será maior em relação ao triangular. Por quê? Porque, de acordo com a faixa de onda que está sendo produzida, esse erro ele pode ser mínimo, mas também ele pode ir aumentando de acordo com a largura de pulso que eu vou fazendo com que seja o quê? Projetada. Tudo isso vai fazer com que o meu PWM tenha uma portadora triangular. E, neste caso, o inversor de frequência mais o modulador PWM controla o quê? A frequência da tensão de referência através de duas chaves que eu tenho aqui. Eu tenho uma chave S1 e uma chave S2, ok? E eu tenho aqui a minha tensão de referência com o meu amplificador operacional, só que do tipo quê? Comparador. Eu quero fazer com que minha porta seja quê? Triangular. Então, no caso, eu tenho uma porta lógica do tipo NOT, que vai levar para a chave S2 essa abertura, um disparo, mas enquanto ela está aberta, essa aqui vai estar o quê? Fechada. Por quê? Eu tenho que modular o meu sinal. Eu tenho que fazer com que o meu sinal ele tenha o quê? O mínimo de interferência possível dos meus harmônicos, como eu já tinha dito para vocês. Ok? No caso, eu tenho aqui o meu espectro de uma tensão de um sinal com PWM, ou seja, uma modulação de banda de largura de sinal. Eu tenho aqui uma frequência em 60 Hz com amplitude de 1. E eu tenho aqui uma harmônica, ou seja, eu tenho uma discrepância tão grande que isso aqui demonstra que se a minha frequência está num patamar de 30 Hz, o que acontece? O meu PWM ele não precisa ser utilizado, pois a minha largura de pulso está trabalhando na minha tensão nominal. Agora, se a minha máquina está trabalhando numa frequência maior ou igual a 60 Hz, a minha harmônica ela tem amplitude 1. E no caso, o que acontece? O meu PWM ele faz com que essa largura de sinal volte ao patamar o que desejado. Tudo isso é porque eu tenho que filtrar a minha corrente. E é para isso que eu utilizo o capacitor e o indutor. Beleza. Neste caso aqui, o indutor ele serve para modular a minha corrente. Se fosse aqui para modular a minha tensão, eu teria que utilizar um capacitor. Lembrando que a minha impedância indutiva é calculada por 2π
FL. Ok? Beleza. Esses filtros, geralmente, eles são utilizados na questão dos sistemas aqui, em sistemas de produção de energia eólica ou fotovoltaica. Ok? Por quê? Porque eu tenho um filtro aqui, que no caso aqui eu tenho uma tensão, uma indutância e uma resistência, mas o que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que diminuir ao máximo possível as interferências com que a corrente vai me trazer. Por nesse caso, eu utilizo o que? Inversores para sistemas do tipo que? Eólico, ou seja, a produção de energia tem que ser o quê? Constante, como no caso dos fotovoltaicos. Ela não depende da tensão. Muito bem. Neste caso, eu já tenho um comportamento desse filtro. Perceba, no gráfico acima, eu tenho a minha tensão de referência em vermelho e a minha energia de carga, a minha corrente de carga. O meu valor da minha tensão, da minha onda, NVC, ela passa pelo processo que? De produção de meia onda. Só que tem uma questão. A minha corrente fundamental é o quê? 0,5 nesse caso. E perceba que mesmo eu tendo o comportamento desse filtro, ela ainda assim, ela sai o quê? Serrilhada. Contudo, a amplitude, ela vai ser o quê? Vai diminuindo com o passar do tempo. Ou seja, eu estou amenizando, eu estou fazendo com que a minha corrente seja a mais, entre aspas, pura possível para esse funcionamento. Ok? Beleza. O que acontece? Dentro de um inversor de frequência, eu tenho dois tipos de controle. Eu tenho um controle do tipo escalar e eu tenho um tipo de controle vetorial. O controle escalar, ele é mais utilizado principalmente em motores do tipo que trifásico, que possuem bobinado no seu estator. Ele tem duas formas de atuação, com resistência ôhmica e indutiva, ou seja, de indutância, que nesse caso aqui se comporta neste exemplo. Neste caso aqui, o meu controle, ele é o que? Escalar. Ele já é escalar. Beleza. Vamos mais adiante. Aqui neste caso, eu já tenho um outro filtro que vai fazer o quê? A tensão, a filtragem da tensão de saída. Se lá eu tinha que achar a minha, eu estou calculando, fazendo a filtragem da minha corrente, nesse caso aqui é a minha tensão. Neste caso, o meu controle vai ser o quê? Vetorial. Controle vetorial. O controle vetorial, ele aumenta a performance. Controle vetorial. Ele aumenta a performance no seguinte quesito de controle de velocidade, controle de torque, operação suave com baixas velocidades e sem oscilação do torque. Beleza. Ele é um filtro ativo de série. Esse que eu estou pegando aqui, esse indutor, indo em direção a esse resistor com esse capacitor, é um filtro que eu vou tratar o quê? A minha tensão de entrada com a minha tensão de saída. Ok? Muito bem. Vejamos o comportamento desse filtro do tipo LC. Perceba que quando eu tenho a minha corrente, ela se parece muito com a minha tensão de carga, mas olha só o comportamento da minha tensão. Ela vai sendo amenizada com o passar do tempo. A mesma coisa que vai tender a zero
quando a minha corrente de linha vai sendo o quê? Passada com o tempo, ok? Beleza. Eu tenho aqui uma retificação de um conversor monofásico do tipo ponte H, onde eu vou tratar o quê? Duas meia pontes. Ou seja, eu tenho aqui duas chaves de entrada, dois MOSFETs, tá? Dois aqui para entrada e dois para saída. S1, S3, S4 e S2, ok? Onde, se o meu S1 está aberto e o meu S2 está aberto, ou seja, eu vou ter a mesma tensão que é alimentada. Já se o meu S1 é igual ao meu S4, neste caso, a minha tensão vai ser o quê? Negativa. Por quê? A minha tensão de entrada, ela vai ser o oposto da minha tensão de saída. Mas se o meu S1 e o meu S3 estão em aberto os dois, a tensão aqui vai ser o quê? Zero. Por quê? A tensão, ela vai sair daqui e vai entrar o quê? Por aqui, que não vai ser retificado, não vai ter controle. A mesma coisa se for o meu S2 e o meu S4. Se eles estão em aberto, a minha tensão de saída vai ser o quê? Zero. Tá ok? Muito bem, pessoal. Outra coisa que a gente tem que entender. No controle vetorial, existem duas formas de controle, por tensão ou por fluxo. Neste caso, como nós vimos aqui, foi controle por quê? Por tensão, tá bom? No caso, eu posso fazer com que, através do meu inversor de frequência, eu possa alternar essa tensão tipo contínuo para a tensão do tipo quê? Alternado, tá ok? Tudo com meia ponte. Eu tenho dois níveis de desempenho, nesse caso, um de meia ponte e outro do tipo ponte H, para um conversor do tipo PNC, e tudo isso mostrando nos gráficos como que acontecem esses três tipos de nível. Eu vou deixar esse gráfico, esse slide aqui para vocês, tá ok? E aqui para baixo fala mais do tipo quê? Das turbinas eólicas e dos tipos fotovoltaicos que nós utilizamos aqui para controle de corrente, beleza? Isso aqui para os diversos tipos de modulação de sinal, tá? Onde nós podemos melhorar a potência através do inversor. Isso aqui, muito utilizado, o inversor, ele é mais utilizado para fontes de produção de energia, ok? Alternativa ou limpa, tá? Beleza. Então, fiquem aqui minha aula. Beleza. Fica aqui registrado que eu fiquei 32 minutos, tá? Dos quais mais de 20 minutos esperando os alunos. E vou encerrar aqui a minha aula. E no caso, eles vão ver junto com o professor, que ficou acordado, que eu ia tratar essa parte aqui bem mais simples mesmo de inversor de frequência. E o professor vai tratar com eles de soft start na próxima aula, presencialmente.